Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Boa professor. noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Certo. Tudo ótimo. Tá legal. Bom, eu tive no YouTube agora também, já respondendo alguns comentários, tá? Lá da aula síncrona. Já vi que algumas pessoas fizeram um comentário fora do prazo de uma semana, tá? Então, só peço que quem esteja querendo participar, né, das aulas assíncronas e ter aula e ter ponto de engajamento lá naquelas aulas, façam os comentários dentro de uma semana da aula, né, que é a mesma data da postagem do vídeo, porque eu faço uma coisa seguida da outra, tá? Então, depois quem estiver assistindo aí as aulas assíncronas, se atentem para o prazo de participação nos vídeos, que é de uma semana, tá? Comentários fora desse prazo eu não irei avaliar engajamento, tá bom? Os outros que estavam, né, dentro do período de uma semana, eu já respondi alguns, tá? Bom, pessoal, vamos então começar a aula, né? E essa é uma aula bastante importante de hoje, porque ela é a última aula da unidade 1, né? Então vejam aqui, a gente está no dia 15 de setembro, então é uma aula que vai encerrar um conteúdo, né? E isso é importante porque ela não só indica que a gente está terminando uma unidade, um conjunto de conteúdo, né? Ou seja, um conjunto de objetivos da disciplina, mas é também uma aula que eu pretendo dar de um modo a fazer um link com a próxima unidade, né, que é a unidade 2, onde a gente vai tratar basicamente de análise organizacional, né? Então, eu já queria, a partir desse texto, né, finalizar questões de teorias básicas da administração, né, toda a parte de crítica que vocês viram, também a parte de apresentação, né, das teorias mais atuais e assim por diante. E essa teoria já é uma teoria sobre análise, né, como também linkar, né, esse conteúdo que a gente vai ver hoje com a próxima unidade como modo já de introduzir vocês à próxima unidade. Vocês viram até que o texto, né, de hoje, para quem leu, tem referências explícitas lá ao Morgan, por exemplo, né? Tem um quadro inteiro do Morgan, tem uma citação grande, um uso, né, das citações do Morgan muito grande, que é o livro, né, o livro de referência que a gente vai ter nas próximas 4 aulas. Então, por isso que esse texto é importante, ele faz um link bem explícito já com o conteúdo que a gente vai ver na unidade 2, então vocês, de certo modo, já se preparam, tá? A Júlia levantou a mão, pode falar, Júlia. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Sobre a atividade avaliativa de quinta-feira, no Moodle fala que ela vai ficar disponível de meia-noite, do dia 17 até as 23h59. É certo isso? A gente vai ter o dia inteiro para realizar a prova? Isso. Eu queria falar sobre a prova mais ao final, tá, Júlia? Se possível, porque aí são várias instruções que eu queria passar para vocês, tá? Tem várias questões relativas ao questionário, né? Vai ser a primeira vez que vocês vão fazer nessa turma, mas já respondendo objetivamente, né? Uma das questões que a gente ia falar é isso, é uma prova que fica disponível o dia inteiro para vocês, tá? Ela abre na madrugada do dia da prova, né? Então, meia-noite, e aí ela fica até 23h59 disponível. E aí tem várias outras características que aí, se possível, como é um bloco inteiro de conteúdo que a gente vai falar, né? Um bloco só sobre a prova, eu sugeriria a gente falar no final, tá bom? Bom, obrigada, professor. Aí, ao final, né, quem já tiver dúvidas, né, sobre a prova, aí a gente já, assim que terminar, a gente já mata tudo de uma vez, tá? Porque, de todo modo, já era algo que eu também ia falar para vocês, mas ao final para a gente ir mais direto, né? Então, como eu estava dizendo sobre o texto, é um texto que ele tem um papel importante aqui na disciplina para vocês, né? Essa é uma aula também bastante importante do ponto de vista assim, da exposição mesmo, né? Porque é uma aula que eu agrego, na verdade, um outro texto que vocês não leram, que é sobre dimensões de análise, né? Só que ele tem tudo a ver com esse texto que vocês leram, que é um texto que vocês viram, né? Que é da área da psicologia, que são pessoas que
trabalham com teoria organizacional mais na área da psicologia, que é um texto bem também teórico, né, sobre as organizações, né? E justamente por isso que ele é bom, porque vocês vão ver o link que ele tem, né, justamente com a prática da análise organizacional que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, vocês com o texto ganham a dimensão teórica, as referências teóricas, né, lá as 3 visões que eles colocam, né, que são as principais visões sobre as organizações, então que é a base teórica, e eu vou apresentar para vocês como que isso é representado no campo da análise organizacional, né, que é, vamos dizer, a dimensão mais prática, tá? Bom, a primeira coisa que vocês têm que entender, quando a gente fala de análise organizacional, pessoal, é que isso é uma coisa que vocês veem quase que diariamente quando vocês estão estudando, quando vocês estão praticando administração, quando vocês estão trabalhando. A questão da análise organizacional é algo que a gente vê no mundo do trabalho praticamente que de modo diário, né? Só que vocês conhecem esse processo de análise organizacional por outros nomes, né? Então, por exemplo, um processo de mapeamento de competências é um processo de análise organizacional, né? Um processo de pesquisa de mercado é um processo de análise organizacional. Um processo de desenho de um organograma é um processo de análise organizacional, né? E assim por diante. Então, todos esses processos muito famosos, né? Quem já ouviu falar também, né, daquela análise SWOT, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? Que no Brasil a gente conhece como FOFA. Então, a análise SWOT é um processo de análise organizacional, né? Um recrutamento e seleção para a entrada de pessoas é um processo de análise e tomada de decisão organizacional. Então, a gente vai hoje, por isso que eu disse que é uma aula de base, né? Vocês vão conhecer muito da onde vem a parte teórica sobre todos esses processos, né? Toda a parte de desenvolvimento sobre os pensamentos de análise organizacional, eles têm, como vocês podem ver no texto, origens, né, teóricas bem definidas, ou pelo menos a gente já conhece, mas muita gente não fala isso, né? Ninguém fala, vou fazer aqui um recrutamento e seleção, né? Ao invés de falar análise organizacional. Ninguém usa o termo análise, mas aquilo é uma análise, né? O que é basicamente uma análise, né, pessoal? Isso para quem é meu aluno de TCA, não sei se tem alguém aqui, né, TCA 2, já sabe bem, né? Mas a gente tem basicamente 3 capacidades quando a gente fala de ação organizacional, o que uma organização pode fazer com algo que ela tem interesse, né? Então, por exemplo, peguem o mercado. Eu tenho aqui o meu mercado, que são basicamente os potenciais compradores do produto que eu vendo, né? Eu posso abordar esse mercado sob várias complexidades, né? Por exemplo, eu posso fazer só uma descrição desse mercado. O que é uma descrição do mercado? É um conhecimento básico do mercado. Aqui eu tenho X potenciais clientes, esses clientes são mais homens e mulheres, tem uma formação tal. O que eu estou fazendo com o mercado? Eu estou basicamente descrevendo ele. Eu ainda não estou analisando. O que é o processo de análise, então? O processo de análise implica em você primeiro descrever aquilo que tem interesse, depois separar aquilo em partes e depois ver qual é a relação entre cada uma das partes. Então, veja, por isso que esse é um processo muito comum. A gente, quando fala de mercado, pesquisa de mercado, a gente não só descreve o mercado, né? A gente faz uma análise por quê? Porque além de conhecer aquele mercado, o mercado tem X pessoas, potenciais clientes, X são homens, X são mulheres, X estão em tal região, X tem um nível socioeconômico, isso é a descrição. E o que é a análise? A análise tá bom, para que isso serve para o meu negócio? Para que isso serve para a minha organização? Então, a análise contempla o processo decisório que o gestor, o administrador, vai ter que ter ali imbuído naquele processo que ele está fazendo, né, para poder chegar a alguma conclusão com base no que foi descrito. Então, ok, eu já sei todas as características dos meus potenciais clientes, agora eu quero saber o seguinte, de todas as regiões que eu descrevi aqui, que eu sei que eles estão, qual é a que mais pode me dar o lucro que eu espero? Então, entende? Então, eu não estou mais no processo de descrição. A partir da descrição, eu parti para a análise porque eu separei
aquele objeto, aquele perfil, né? Nesse caso, perfil de clientes, em partes, e agora eu estou decidindo que aquela parte, aquele estado, aquele nível socioeconômico é o que eu tenho mais interesse. Então, isso se chama análise organizacional. E por que que isso é importante? Porque, como eu falei para vocês, basicamente é o que se faz em todas as organizações, né? Toda organização está desempenhando processos de análise organizacional o tempo todo, processos de análise para tomada de decisão o tempo todo. E quando a gente fala de dimensões básicas, né, e quando a gente já sabe que a análise é um processo importante, que perpassa a organização, que tem vários nomes, a segunda pergunta que a gente faz é, ok, e quais são as dimensões que eu analiso das organizações? Ou seja, né, eu sei que eu vou ter que fazer uma análise organizacional e agora o segundo passo é, ok, o que de fato eu vou analisar? E é aqui que entra, como eu falei, né, o texto do Mintzberg, que é um texto que eu trouxe, que eu estou usando para dar essa aula, apesar de não ter passado para vocês, que ele vai dizer, olha, todas as organizações podem ser analisadas em basicamente 3 dimensões, né? Estrutura, que vocês vão ver que vai estar muito mais relacionada àquela visão institucionalista que está no texto. Então, por isso que eu falei que é o link que essas dimensões têm com o texto, né? Então, análise da estrutura, da organização, análise da organização interna e os seus ambientes externos e análise das estratégias e condutas organizacionais. Então, o que é isso aqui? É o que eu falei para vocês, é a base teórica de todo o processo organizacional que vocês conhecem na prática. Então, tudo que a gente falou, planejamento estratégico, recrutamento e seleção, pesquisa de mercado, análise de mercado, né? Isso tudo são processos de análise que invariavelmente vão tocar em um desses objetos, ou em mais de um, né? Ou eles vão falar de estrutura, ou eles vão falar da organização e o ambiente, ou eles vão falar de estratégia e conduta, né? Então, por isso que eu disse para vocês, isso aqui é o que está na origem, que na verdade vocês conhecem todas essas coisas, mas por outros nomes, né? Então, a gente tem organizações e ambientes e estratégias e conduta. As organizações e ambientes, vocês vão ver que é uma dimensão de análise que vai estar muito mais ligada à visão culturalista, né, que os autores trazem nesse texto. E estratégias e condutas, muito mais a visão integralista, institucionalista, que eu já falei, culturalista e cognitivista, né? As estratégias e condutas organizacionais vão estar muito mais ligadas à visão cognitivista de organização que os autores dizem. Então, vamos olhar cada uma delas para que vocês compreendam, né, o que é basicamente cada uma dessas dimensões. Então, aqui eu trago a definição do Mintzberg, né, sobre estrutura, né, e aqui é muito importante vocês tirarem desse texto, para entender o que é estrutura, basicamente essas duas palavras aqui, tá? Ou esses dois conjuntos de palavras. Estrutura de uma organização pode ser definida simplesmente como a soma total das maneiras então os dois conjuntos, o trabalho é dividido em tarefas distintas e depois como a coordenação é realizada entre essas tarefas. Então vejam, pessoal, uma das dimensões de análise, né, da organização é a estrutura dela. E o que é a estrutura? É basicamente como o trabalho vai ser dividido e coordenado dentro da organização. Isso é estrutura, né? E vejam, quando a gente fala dividido e coordenado, não é só uma coisa que fica, por exemplo, organograma, dividido fisicamente mesmo. Podem pensar a estrutura como um modo físico, né? Quando você pega e coloca 2 funcionários em 2 salas diferentes, isso é divisão do trabalho. Então, isso é uma análise estrutural. Quando você também pega e fala, ó, ele é o chefe, você é o subordinado, isso também é uma divisão do trabalho. Não é mais uma divisão só física, né? Agora é uma divisão, vamos dizer, normativa, de hierarquia. Tá? Então, tudo que a gente entende como estrutura, basicamente pode ser resumido como é o jeito que o trabalho ali é dividido e depois como esse trabalho é coordenado. Quando a gente fala isso, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é um organograma, né? Porque o que é um organograma? Né? Se vocês já viram, estão lembrados ou não viram, é aquele conjunto de caixas, né? Que fala, esse aqui é o setor tal, esse aqui é o setor tal, e aí tem toda a estrutura da organização ali. Em cada caixinha daquela, pessoal, vocês têm que imaginar que tem pelo menos uma pessoa. Pelo menos uma.
Então, o que é aquilo na prática? Um organograma na prática é como está dividido o trabalho dentro da organização. Ou seja, quem está mandando, quem está obedecendo, qual área está ligado a qual área. Então, por isso que aquilo é uma visão de estrutura, porque aquilo está dividindo o trabalho da organização. Então, quando vocês veem um organograma, né, não fiquem, isso aqui é só um papel, é um conjunto de caixinhas, não. Aquilo é algo tão básico nas organizações que é basicamente uma representação da estrutura completa daquela empresa. Descrição da estrutura completa em qual sentido? Da estrutura completa de divisão do trabalho. Então, quem manda em quem e tal, e assim por diante. Né? E aqui a gente tem uma representação do Mintzberg, né, de estrutura, que é uma representação que eu gosto, porque é uma representação bem figurada, né? Ela não é específica, ela é só para vocês terem uma ideia, basicamente, de como que é a estrutura, ou como que é a ideia de um organograma sem estar em forma de organograma. Né? Então, a gente sempre sabe que toda estrutura, todo trabalho na organização é dividido, né, nas 3 partes que todo mundo conhece. Parte estratégica ou cúpula estratégica, né, que são as pessoas que definem o que fazer. Né? Então, para onde que a organização vai? São essas pessoas que decidem. Então, é o diretor, é o dono, é o CEO, é o conselho administrativo. Então, essa é a cúpula estratégica. Aqui se responde o que fazer. O que a organização vai priorizar nos próximos anos? Né? Qual é o planejamento estratégico? Isso tudo, pessoal, é análise estrutural, por incrível que pareça. Né? Por quê? Porque é nessa parte geográfica do organograma que as decisões vão acontecer. Então, por isso que a gente também faz uma análise estrutural ao falar de decisões estratégicas, táticas e operacionais. Né? Então, a gente tem a cúpula estratégica, tem a linha intermediária, que são basicamente os gestores que vão pegar o que fazer e vão dizer como fazer. Né? Então, por isso que a gente fala, né? São aqueles gestores que pegam lá o planejamento estratégico, dos gestores, dos donos, dos CEOs, e transformam aquilo em normativos, em roteiros, e falam como que o trabalho tem que ser feito. Né? E depois o que a gente chama de chão de fábrica, né? Isso aqui é um conteúdo que eu sei que vocês já conhecem, né? Que são as pessoas que vão fazer de fato o que foi pensado lá em cima. Né? Então isso é um resumo de organograma. O que o Mintzberg diz e por que tem essas 2 partes aqui? Ele fala, olha, essa é uma estrutura clássica, né? Que atualmente não se sustenta sem essas 2 partes laterais aqui. Tem que ter o que ele chama de tecnoestrutura, ou seja, toda essa sua estrutura tem que estar permeado com um conhecimento técnico sobre o produto e o processo, que permita a estrutura da empresa funcionar. Né? Então, por exemplo, não adianta nada você ter aqui uma cúpula estratégica extraordinária, pessoas que são bons chefes, né? Ou aqui pessoas que são bons gestores e pessoas que são bons funcionários, só que eles são bons funcionários em um outro ramo. Né? São pessoas que não detêm o conhecimento técnico necessário para aquela empresa em si. Então, isso que o Mintzberg chama de tecnoestrutura. Né? É o conhecimento que é necessário para sustentar as 3 partes e esse conhecimento estando dentro das pessoas. Né? E o que ele chama de assessoria e apoio, RH, marketing, né, compras. Isso aqui é o que vocês veem lá. Né? Então, peguem lá o organograma do Google, né, por exemplo, né, que tem como área fim informação, busca, né, todas as coisas que a gente conhece do Google. O que é o RH do Google? O RH é o que a gente chama de área meio, né, ou seja, de assessoria e apoio, que é uma área da empresa que dá apoio à área fim. Né? Então, por isso que a gente chama de área meio. Então, por que eu mostrei isso tudo para vocês? Porque isso é uma análise estrutural. É você olhar para a organização e falar, olha, o trabalho pode ser dividido desse modo, pode ser coordenado desse modo. Aqui vai ter uma área que dá ajuda ou dá suporte à missão, que é o RH. Né? Aqui vai ter uma pessoa que vai mandar em outro. Então, isso tudo, moçada, se chama análise estrutural. Né? Quando a gente faz um organograma, quando um administrador é chamado para fazer um organograma, ele tem que basicamente responder essas 2 questões aqui em uma análise estrutural, uma análise de organograma. Né? Primeiro, eu quero uma especialização vertical ou horizontal, então isso a gente já falou um pouco. Né? Isso, o que é especialização vertical? São aquelas organizações que o organograma é bem grande, assim, ele é extenso. Por quê?
porque eu estou verticalizado, ou seja, eu tenho muitos níveis hierárquicos, né? Então, eu tenho o CEO, eu tenho um chefe, depois eu tenho outro chefe abaixo, eu tenho outro... Então, eu tenho muita gente que manda na organização, né? Então, eu tenho geralmente aquele organograma bem verticalizado, bem grande, cheio de níveis, né? Ou não, eu quero uma estrutura mais horizontal, que é que eu já falei para vocês, né? Que são organizações de estrutura de organograma matricial. Então, em vez de ser aquele organograma grande em altura, ele é grande em largura. Então, o que isso significa? Que eu tenho menos níveis hierárquicos, né? Então, eu tenho menos chefes e eu tenho mais pessoas dentro de cada um daqueles níveis ali. Então, por isso que que a gente fala mais de pares, né? Eu tenho mais pessoas do meu nível hierárquico do que pessoas abaixo ou acima de mim. E isso faz toda a diferença, né? Como eu já falei para vocês, geralmente organogramas verticais são para organizações bem racionais, né? Então, organizações que trabalham com segurança, com manutenção, por exemplo, elas têm que ter um nível de divisão do trabalho bem verticalizado, porque a tarefa demanda esse controle, né? Organizações mais flexíveis, né, que trabalham com produtos mais criativos, tipo empresas de publicidade, é melhor você ter um organograma mais horizontal, né, ou seja, mais flexível, dando mais liberdade para as pessoas, né, porque em função delas terem menos controle de chefia e assim por diante. E depois vocês precisam escolher, bom, eu quero muito ou pouca especialização, né? Muita especialização é mais vertical, pouca especialização é mais horizontal, e como que essas áreas vão interagir entre elas, né? Então, isso tudo, como eu disse, pessoal, é a parte teórica, né? Por isso que eu falo para vocês, quando vocês enxergarem um organograma, tudo ali por detrás tem uma teoria, né? Por exemplo, aqui tem uma teoria, né? Que é esse quadro teórico que eu estou apresentando para vocês, que vai falar, olha, ok, você, depois de pensar a especialização, você como gestor precisa pensar como essas áreas vão interagir, né? Elas podem interagir de modo que a gente chama de ajuste mútuo, né? Então, isso aqui é quando eu dei o exemplo já aqui para vocês, né? Vocês têm lá no Banco do Brasil um cara que te atende ali na mesa, né? E ele pede uma transação que, ao invés que antigamente era autorizada pelo gerente da agência, agora é autorizada pelo colega dele, né? Então, o que é isso? É um ajuste mútuo entre partes iguais. Então, ok, isso em geral vai funcionar melhor com organizações que têm um organograma mais horizontal. Então, você vai falar assim, olha, todas essas caixas aqui, elas vão atuar de modo de ajuste mútuo, ou seja, essa caixinha e essa aqui, ó, que estão no mesmo nível, podem tomar uma decisão que, em geral, seria tomada nesse nível aqui. Então, isso é ajuste mútuo, elas podem se autoajustar. Isso é uma decisão administrativa relativa à estrutura, né? Ou elas podem atuar ou serem coordenadas de modo a ter uma supervisão direta. O que é a supervisão direta? É a supervisão clássica, né? Então, essa caixinha aqui só pode agir se essa caixinha permitir. Então, elas têm uma relação de supervisão direta, não é mais de ajuste mútuo, né? Ou eu posso também ter um mecanismo de coordenação que a gente chama de padronização, né? Ou seja, para todas as caixinhas desse nível aqui, ó, a decisão é a mesma, né? Então, vamos imaginar aqui, ó, que todos esses aqui são gerentes de conta de pessoa física, lá no Banco do Brasil, né? Eles têm uma tomada de decisão que é padrão, que é assim, olha, quando essa conta aqui, ou quando qualquer conta chegar nesse nível de débito, por exemplo, nível vermelho, a sua decisão é essa. Então, essa é uma ação da caixinha que é feita por um mecanismo de padronização de coordenação. E que vai ser repetido aqui, que vai ser repetido aqui, que vai ser repetido em todas as caixas daquele nível, tá? Então, isso é como eu disse, é a parte de concepção teórica sobre como que tem que funcionar uma estrutura de um organograma, de divisão do trabalho e assim por diante, né? Esses mecanismos, eles são escolhidos de acordo com alguns critérios, né? Então, por exemplo, número de pessoas a serem coordenadas. Então, por exemplo, se eu tenho um número de pessoas a serem coordenadas que é um número pequeno, é muito melhor eu ter uma especialização, uma organização mais vertical, né, com supervisão direta. Então, eu tenho só 3 pessoas da minha organização, né? É muito melhor eu ter um organograma bem vertical, né, ou seja, com supervisão direta aqui entre todo mundo, e com
os níveis, né, com os níveis hierárquicos definidos desse modo, né? Ah, não, se eu tenho uma organização que tem muita gente. Bom, se você tem muita gente, então, em geral, você vai precisar descentralizar as decisões. Então, aí, você pode ter ainda uma especialização vertical, tudo bem, né? Mas melhor seria se fosse horizontal para permitir as tomadas de decisão mais rápida, né? E é melhor que você permitir um ajuste mútuo dentro dessa empresa, né? Imaginem vocês, né? Qual que é um dos problemas de você ter um organograma, uma empresa, uma organização muito grande? É que a comunicação demora para fluir dentro da organização, né? Então, até a comunicação sair de lá de cima e chegar lá embaixo, quando ela é muito grande, pode levar muito tempo. Então, quando se tem muita gente, de repente é melhor você ter um ajuste mútuo, onde lá o nível mais baixo pode tomar a decisão bem rápida, não precisa, né, esperar a decisão chegar de lá de cima, né? É muito melhor, tá? Então, o número de pessoas, né? A estabilidade relativa da situação das tarefas, né? Então, como eu falei para vocês, então, uma tarefa bem estável que é de manutenção de motor de avião, né? Com certeza, padronização é fundamental, né? Então, dentro de uma estrutura dessa, né, onde a tarefa tem que ser muito estável, muito controlada, padronização é importante, né? Não, se eu tenho uma tarefa que é totalmente flexível, eu sempre gosto de usar aqui a criação de propaganda, né? Cada propaganda é de um jeito, cada estímulo é de um jeito e assim por diante. Então, a tarefa não é estável, né? Então, com certeza, ajuste mútuo melhor, né? E o grau de flexibilidade e o custo, né? Então, são todas escolhas que o administrador faz para definir, para analisar a estrutura, né? E por que que isso aqui está relacionado à visão institucionalista, né, de organização, que é o que os autores falam, né? Porque o que que eles dizem lá? É a visão da organização que ela é um processo de tomada de decisão formal, né? E análise estrutural é necessariamente uma análise e uma tomada de decisão formalizada, né? Mostrada por meio de documentos como organograma, hierarquia e assim por diante, né? Então, por isso que, como eu falei, aí para quem leu, né, está entendendo o que é a visão institucionalista aplicada aqui à análise de estrutura. Bom, a gente pode, como resultado de uma análise estrutural, então imaginem vocês que vocês são administradores, né? E nesse caso aqui dá para a gente usar um exemplo de uma consultoria, né? Tem lá uma startup começando e você é recém-formado e aí a startup está começando e fala, cara, a gente não tem nem organograma aqui na empresa. Você não acabou de formar em administração? Você não quer fazer uma consultoria aqui para a gente desenhar um organograma, né? E aí, portanto, então você está sendo convidado a fazer uma análise estrutural daquela startup, né? E aí, claro, você vai desempenhar lá um processo que não é simples, é complexo, de entrevista, de análise documental, né, de pesquisa, de levantamento de dados para conseguir desenhar aquele organograma. E um dos resultados, um dos resultados que você, como analista estrutural daquela startup, vai chegar é dar o parecer, né? Indicar para o gestor, para o dono daquela startup, que tipo de estrutura que aquela organização tem ou deveria ter, né? E é por isso que a gente tem, já na teoria, basicamente 3 tipos de estrutura organizacional quando a gente fala de análise estrutural. Então, quando a gente fala de estrutura, a gente pode ter basicamente 3 tipos de empresa ou de organização, né? O que a gente chama de pré-burocrática, é aquela empresa clássica, tá? Então, vejam, pré-burocrática, que vem antes até da burocracia. Então, aquelas organizações extremamente padronizadas, rotinizadas, racionais, né? Então, lembre-se sempre, né, desse exemplo que eu dou da questão de manutenção de turbina, de pessoas, de turbina de avião, de empresas que trabalham com segurança. Então, todas essas são empresas que precisam ter uma estrutura pré-burocrática. Por quê? Porque a atividade, o core business da organização exige, né? Então, são organizações que prezam por um racionalismo, uma formalização, né? E que tem uma particularidade, e por isso elas são chamadas de pré-burocráticas, tá? Elas têm uma burocracia, mas ainda não muito formalizada. Então, é por isso que aqui está aqui a ideia do fundador do Walmart, né, como exemplo, porque ele diz, né, que o Walmart no começo era pura e simplesmente uma loja de
como qualquer outra, né? E hoje é uma mega revendedora. E que ele tenta preservar até hoje alguns valores relativos a isso. Que é, por exemplo, se quer, como a gente já falou, né, isso não é possível, né, mas a gente sabe, se quer ter a burocracia. Né? Então, ele muitas vezes fala que ainda procura fazer, combinar e determinar salários com pessoas-chave da organização de modo não formal. Né? O Walmart não funciona mais desse jeito, mas é só exemplo de ações pré-burocráticas, né, de gestão. Então, em geral, são organizações menores, tá? Porém ainda racionalizadas. Menores porque ainda não construíram, né? Não tem... Imaginem, né, basicamente, uma padaria do bairro de vocês, tá? Seria uma organização pré-burocrática. Então, que com certeza vai ter um estilo de gestão ali, como eu disse, bem racional, só que ainda não tem ainda uma burocracia instalada. Né? Depois, estruturas burocráticas, que são também as organizações clássicas, porém já com uma burocracia bem formalizada, porque elas precisam disso aqui, padronização. Né? Então, muita gente acha que o McDonald's não é uma empresa burocrática, né? Mas assim, imaginem, pessoal, como é possível vocês fazerem, ou como é possível uma organização fazer um sanduíche que é exatamente o mesmo em Brasília e em Bangladesh, por exemplo. Né? Então, como isso é possível? Isso só é possível com um nível bastante alto de burocracia, ou seja, de padronização. Tá? Não estou falando que é uma burocracia disfuncional, tá? Não estou falando que é aquela burocracia negativa. Mas, assim, são atividades que demandam muita burocracia. Então, por isso, são organizações que vão funcionar com uma estrutura bem melhor se ela for burocrática, tá? O McDonald's tem uma estrutura extremamente rígida e verticalizada. Para quem tiver um interesse, né, busquem aí o organograma, algum exemplo de organograma do McDonald's, vocês vão ver o tamanho da organização, né, e como ela tem um trabalho extremamente dividido. Eu vou trazer aqui para vocês, depois de uma próxima aula, eu acho que é lá no Morgan, um exemplo de um manual do McDonald's, um manual real, que ensina a fazer algum hambúrguer. Eu não sei se é hambúrguer ou é como salgar a batata. Vocês vão ver o nível de formalização que as tarefas dentro de uma lanchonete do McDonald's, igual essas que a gente tem aqui, tem. Né? É uma descrição extremamente detalhada do que o chapeiro ali, vamos dizer, a pessoa que está ali dentro da cozinha, tem que fazer para fazer aquela comida. Vocês vão ficar impressionadas. Então, o McDonald's é uma organização que só consegue funcionar se for com uma estrutura burocrática. Ele não consegue funcionar com uma estrutura flexível, né? Porque ele demanda padronização. E a estrutura que pode ser do tipo pós-burocrática, né? Que são estruturas flexíveis, né? Como, por exemplo, a gente sempre cita os das consultorias, que são organizações que têm que trabalhar com estruturas temporárias. Né? O que são as estruturas temporárias? Os projetos que a consultoria pega. Então, ela tem toda a estrutura fixa, né? O conselho, os departamentos, os diretores, o RH, e ela também vai ter uma parte daquela estrutura que aparece quando é contratado um projeto. Então, quando é contratado um projeto, tem um diretor daquele projeto, tem uma secretária do projeto, tem um estagiário do projeto, então tem uma estrutura organizacional do projeto. Quando aquele projeto acaba, aquela estrutura some também. Então, por isso, pós-burocrática, flexível, né? A gente diz horizontal. Então, isso é um resumo bem rápido, pessoal, sobre a dimensão estrutura, né? Como que se analisa estrutura organizacional, o que é um organograma, quais são os tipos de estrutura, né? Quais são os critérios para elaborar um organograma. Isso, como eu disse, tudo do ponto de vista da concepção teórica que a gente tem de teorias da área, né? Outra dimensão que os administradores, as organizações, os gestores em geral avaliam, analisam, né? Ou seja, fazem o processo de análise é dos seus ambientes, né? E aí é muito comum, a primeira coisa que vocês não podem confundir é que quando a gente fala em ambiente, a gente não está falando só de fora da empresa, tá? Ambiente também pode ser o ambiente interno, tá? Então, como vocês estão vendo aí nessa figura, né? Por exemplo, eu posso resumir o ambiente interno como toda a tecnologia, toda a estrutura e todas as pessoas que estão ali dentro, né? E, óbvio, tem um ambiente, como as pessoas entendem, né? Ambiente também externo, que é tudo que está fora da organização, né? Clientes, concorrentes,
fornecedores, estados, governos e assim por diante, tá? Então, que é o que a gente chama de stakeholders, né? Ou os interessados na organização. Então, quando a gente fala em ambiente, a primeira coisa que vocês precisam entender em termos de análise é que tem um ambiente interno e tem um ambiente externo, né? Por isso que eu falei para vocês que essa dimensão cada dimensão de análise teria mais relação com uma visão, né? E aqui a gente estaria dentro do que os autores chamam de visão culturalista, né? Ou seja, a partir de uma ideia de que a organização é uma mini sociedade envolvida por um contexto, né, de sociedade muito maior, tá? E para fazer a análise do ambiente, a gente encontra na teoria basicamente duas abordagens, tá? Ou seja, como você pode fazer análise do seu ambiente, né? Peguem lá, por exemplo, a análise SWOT, né, que é a FOFA, né? O que é a análise SWOT? É você reconhecer quais são as forças da sua empresa, da sua organização, quais são as oportunidades que a sua organização pode encontrar, o que seria uma oportunidade, por exemplo, baixar o dólar. Para mim, baixar o dólar seria uma boa oportunidade, né? Eu poderia baixar meus custos, aumentar meu preço, enfim. Então, o que é uma oportunidade? O que são as fraquezas da minha empresa, da minha organização, né? Então, fraqueza pode ser, por exemplo, a minha localização geográfica, né? Eu tenho uma empresa que exporta soja, só que ela está muito longe do porto, né? Então, isso é uma fraqueza, né? E as ameaças, o que pode ameaçar o meu negócio, né? Então, voltando à questão da soja, por exemplo, uma seca muito, né, uma estiagem muito grande, que é ambiental, né, pode ameaçar. Então, o que é essa análise? Essa análise ambiental é uma análise baseada na visão do acionista ou na visão dos stakeholders, né? Só para vocês entenderem. Então, a FOFA, a análise SWOT, é uma análise baseada na visão do que a teoria chama modelo do acionista, tá? Que é quando você, como gestor, vai analisar o seu ambiente, tendo como critério as prioridades. Quando a gente fala acionista, é a empresa como um todo, tá? Claro, né? Porque, por exemplo, tem empresas que nem acionista tem. Mas quando a gente fala acionista, é privilegiar a análise do ambiente com base nas necessidades da acionista, ou seja, da própria organização, né? Então, vejam, por exemplo, se a gente aplica o modelo do acionista, né, no método SWOT, eu posso, por exemplo, definir para mim, né, que para mim é uma força, né, exatamente, por exemplo, ter no quadro, né, no meu quadro de empresa, no meu quadro da empresa, uma mão de obra qualificada, né? Então, posso colocar lá, não, uma das nossas forças, né, é a qualificação da nossa mão de obra. Imaginem a NASA, né, por exemplo. Ela poderia tranquilamente, em função do conhecimento que as pessoas detêm ali, colocar que uma das forças da empresa é o capital intelectual que, né, os seus funcionários têm. O que é isso? É privilegiar a visão do ambiente com base naquilo que é interessante e de necessidade da empresa, ou seja, uma visão do acionista, né? E o que é o modelo dos stakeholders? É fazer uma análise ambiental não baseada nas necessidades, nas prioridades do acionista, mas dos stakeholders, ou seja, basicamente do seu ambiente externo, né? Eu não gosto de falar que o modelo do acionista é ambiente só interno, tá? Porque tem coisas que transitam entre um certo ambiente interno e externo, né? Então, por exemplo, mesmo que você pegue a formação das pessoas como sendo uma força, formação dos funcionários, essas pessoas também foram formadas em universidades fora dali. Então, por isso que eu não gosto muito de fazer essa diferenciação. Mas, quando a gente fala de stakeholders, a gente pode usar, assim, um ambiente externo como prioridade, né? Então, basicamente, o modelo do stakeholder de análise ambiental é fazer uma análise privilegiando as necessidades de stakeholders, né? Então, imaginem aqui, por exemplo, a gente vai ser dono agora de um aeroporto, né? A gente vai abrir um aeroporto e eu preciso fazer uma análise ambiental ali do meu aeroporto, né? Que tipo de avião eu vou receber, quantos, qual é o meu custo fixo, meu custo variável, fazer todo o meu plano de negócio e assim por diante, né? E uma das coisas que eu tenho que levar em consideração na minha análise ambiental, na minha tomada de decisão, é o nível de ruído que o meu aeroporto, o meu negócio ali vai gerar para aquela sociedade, né?
E isso é uma coisa que hoje, por exemplo, tem inclusive fechado, né? Alguns aeroportos do Brasil, né? Ou reduzido. Eu não sei se isso ainda está valendo, mas eu me lembro que em 2017 eu fui para Congonhas e o aeroporto estava ficando fechado algumas horas da noite ou da madrugada, se não me falha a memória, tá? Porque estava gerando muito ruído ali. Para quem já foi em Congonhas sabe, né? É um aeroporto literalmente no meio da cidade, né? O avião passa 10 metros de altura ali da rua, que depois você vai descer o carro e vai pegar e vai embora. Então, é um tipo de negócio que não tem como você fazer uma análise ambiental só focada no modelo do acionista. Precisa levar em consideração os interesses dos stakeholders para poder fazer sua análise ambiental, né? Então, quando se fala de análise ambiental, basicamente esses dois modelos, esses dois critérios que pode se seguir, né? Também em análise ambiental se consideram essas características aqui, né, para conseguir fazer a análise e implementar, seja o modelo do acionista, seja o modelo dos stakeholders. Então, quando você olha para o ambiente de uma empresa, essas são as características básicas que têm que ser olhadas. Não são as únicas, né? E elas nem sempre têm esse nome, como eu falei para vocês. Muitas das coisas que vocês estão vendo aqui, vocês conhecem por outros nomes, mas na base teórica o que está descrito é isso, né? Quando se olha para o ambiente, basicamente se olha dinamismo, complexidade e hostilidade, né? Ou seja, eu quero avaliar se o meu ambiente é estável ou instável, né? E isso é o que a gente pode chamar, né, dinamismo, complexidade, hostilidade, o que em estratégia se chama de contingência estrutural, né? Essas coisas aqui, dependendo da sua análise, podem levar a um tipo de estrutura, por isso que a gente fala que tem uma relação entre estrutura, estratégia e ambiente, né? Então, se, por exemplo, eu olho o ambiente do meu negócio, eu vejo que ele é relativamente estável, né, eu posso ter, eventualmente, uma estrutura que, por exemplo, não tenha muito estoque, né? Então, vejam, eu sempre uso para vocês os exemplos da Ford, né, lá do início do século XX, porque eram os mais gritantes nesse sentido, né? No começo, né, lá na Revolução Industrial, o ambiente era tão estável, né, que as organizações podiam ter estoques gigantescos, né, que sem nenhum tipo de fornecimento, de fornecedor, poderiam funcionar por 2, 3 anos. Né? Por quê? Porque o ambiente era bastante estável. Então, isso favorecia. Né? Eu não precisava ter medo, né, de que por exemplo, a minha venda ia cair, né, de que os meus consumidores iam deixar de comprar por alguma razão. Então, eu podia ter um estoque grande. Né? Se, por outro lado, eu olho o meu ambiente e vejo ele como instável, minha estrutura tem que ser mais flexível. Né? Então, peguem o ramo automobilístico menos, né? Mas peguem, por exemplo, o ramo da moda, de roupas, né? Que muda literalmente a cada não sei quantos meses, não sei quanto tempo. Né? Então, se você trabalha, por exemplo, com uma indústria de moda, né? Uma indústria têxtil, né? Certamente você não pode ter um estoque grande, você não pode comprar grandes quantidades de uma mesma matéria-prima. Né? Então, eu comprei muito tecido preto, né? Na próxima estação veio o branco como tendência. Né? Então, eu não posso ter um estoque grande de um único tipo. Então, por quê? Porque isso, a análise ambiental indica para mim que o meu ambiente é dinâmico, estável ou instável. Ele pode ser complexo, né? Heterogêneo ou homogêneo, e essa aqui, a complexidade é por si só uma palavra complexa, né? Quando a gente fala homogêneo e heterogêneo, a gente também pode perguntar homogêneo e heterogêneo em relação ao quê? Né? A pessoas, a países, a tipos de governo, a ideias e assim por diante. Né? Mas vamos usar aqui a ideia de que o ambiente é complexo, homogêneo ou heterogêneo, de acordo com o número de variáveis envolvidas ali. Né? Então, por exemplo, eu olho para o meu ambiente e eu sei que, basicamente, lá, né, fazendo análise SWOT, eu tenho só uma ameaça para o meu negócio. Né? Então, vejam, tenho só uma variável que ameaça ali o meu modelo de negócio. Né? Então, eu tenho um ambiente de complexidade homogênea. Né? Não, eu olhei ali, fiz análise SWOT e eu vi que eu tenho 8 ameaças. Então, eu tenho um ambiente bem mais complexo, bem mais heterogêneo. Então, eu preciso me preparar de outro modo. Então, por isso que eu falei de contingência. Tudo isso aqui leva a contingências, tá? Leva a organização a ser de determinado modo. E hostilidade, né? Então, se eu tenho muitas ameaças também, em que sentido? Né?
Ameaças internas ou externas? Ah, só concorrentes são ameaças? Não. A gente viu na aula passada, né? A maior ameaça que você pode ter, talvez, para o seu negócio, é ter pessoas que não conhecem do negócio, né? Ou ter gestores mal preparados, né? Então, a gente viu lá, não sei nem se teve alguém que teve curiosidade de pegar, né, a pesquisa do Sebrae, né? Mas uma das principais razões de falência das empresas é a falta de conhecimento dos gestores, né? Então, isso demonstra um ambiente interno hostil, né? Um ambiente interno que pode levar a ameaça, pode levar a conflito. Tá? Então, essas são dimensões de análise do ambiente. E a gente chega à última dimensão, que é a estratégia, né? E a primeira coisa que vocês precisam entender sobre estratégia ou condutas, né, é que estratégia, pessoal, o sinônimo de estratégia é caminho. Tá? Isso é estratégia, dito do modo mais simples possível. Estratégia é o caminho que a sua organização vai seguir, que você vai definir, para sair do ponto A e ir para o ponto B. Então, pode ser um caminho reto, pode ser um caminho curvo, pode ser um caminho que dá volta, que dá pirueta, entende? Então, por isso que estratégia é algo extremamente, né, relacionada ao que a gente chama lá da perspectiva cognitivista, né, da visão cognitivista, porque vai ser uma definição de caminho que vai sempre estar limitada, né, pela visão que o estrategista, que o gestor vai fazer. Por quê? Porque a estratégia é um caminho, e caminho eu posso ter vários. Tá? Então, eu preciso aumentar o meu lucro em 15%. Né? Então, isso, vamos dizer, seria mais uma meta. Né? O que é a estratégia? A estratégia é como eu vou chegar lá. Né? Então, a estratégia é como eu vou chegar no aumento das vendas de 15%. Tá? Então, por isso que a gente diz que a estratégia é caminho. Tá? E aqui tem algumas considerações que eu trago para vocês. Né? Em geral, as organizações planejam esse futuro, né, esse caminho, com base em modelos do passado. Né? Então, quando a gente vai definir um caminho para sair de um ponto A e ir para um ponto B, né, em geral, o administrador busca dados, né, informações com base no passado. Né? Então, eu já falei aqui para vocês sobre o Balanced Scorecard, né? Então, que é uma ferramenta de monitoramento, né, do desempenho da estratégia, do desempenho da organização. É uma ferramenta de monitoramento do alcance da estratégia. E o que é o Balanced Scorecard de modo simples? É um software onde você vai alimentar ele com dados do passado, né, ou que sejam dados do presente, que você coletou agora, mas nunca dados do futuro. Né? Então, talvez o melhor exemplo prático que eu possa dar sobre essa ideia de planejar o futuro com base no passado é o uso do Balanced Scorecard. É um sistema que, como eu disse, você vai alimentar com dados, e aí no decorrer daqueles anos que vem depois que você alimentou, ele vai falar, olha, você está longe ou você está perto desse dado aqui que você alimentou, dessa estimativa que você quer. Tá? Então, isso é um exemplo de estratégia, né? E demonstra como que a gente decide o futuro com base no passado. Né? A estratégia também, além de caminho, né, e por ser o caminho, por isso que a gente fala que estratégia também é posicionamento, né, porque vejam, caminho também é posição, são dois conceitos geográficos, né, posicionamento e caminho. Então, por isso que a gente fala que a posição dessa empresa, a posição estratégica é essa, porque esse é o caminho que ela está perseguindo. Né? Então, ele vai revelar o propósito, vai revelar basicamente a posição daquela empresa no que diz respeito a algum assunto estratégico. Né? Bom, e quais são os desafios, né, da estratégia para a gente finalizar essa questão da análise da dimensão estratégica, como eu disse, baseado na visão cognitivista? Né? O primeiro desafio em relação à análise de estratégias ou de condutas é que tudo muda. Né? E isso implica em um problema muito grande, que é justamente a gente, quando fala de estratégia, necessariamente ter que falar de futuro. Como falar de futuro se a gente sabe que o presente vai mudar? Né? Então, por isso que muita gente diz, né, e o Kaplan e o Norton dizem isso também, que são os autores do Balanced Scorecard, né, que muito mais vale uma estratégia medíocre, mas bem implementada, do que uma estratégia geniosa que não é implementada. Tá? Então,
E aí, lembrando, o que é medíocre, né? Então, procurem depois no dicionário. Medíocre não é uma palavra que a gente de baixo calão, tá? Medíocre é algo mediano, algo normal. Tá? Então, o que ele está dizendo? Muito mais vale uma estratégia que é normal, que é factível, que eu sei que eu posso alcançar, que está do tamanho das minhas pernas e assim por diante, né? E eu conseguir implementar essa estratégia e ela ser uma estratégia de sucesso, do que eu, no momento em que eu estou planejando, né, pensar em mudar o mundo, fazer uma estratégia que é miraculosa, né, que é super complexa, que é avançada, mas aí quando eu for implementar eu não consigo. Né? Por quê? Porque na base disso está essa ideia de que tudo vai mudar. Né? Então, você não pode, sabendo disso, você não pode fazer apostas muito altas, você não pode imaginar cenários muito fantasiosos, porque tudo muda, né? Então, por isso que a gente diz que estratégias bem-sucedidas são resultado de um processo pessoal e coletivo de implementação, né? E por isso que essa escola aqui ela está muito mais relacionada à visão cognitivista, né? Tanto que hoje, né, quem quer estudar estratégia, se alguém tem interesse em estratégia, hoje praticamente não se fala mais em formulação de estratégia. Né? Em estratégia, hoje os tópicos mais emergentes dizem muito mais respeito à implementação de estratégia. Por quê? Primeiro porque a gente já sabe que a formulação, a gente já sabe um pouco como fazer. Né? Tem várias escolas de estratégia, a gente infelizmente não vai ter seminário, né? Mas no último seminário a gente estava contando, eram quase, se não me falha a memória, 12 ou 13 escolas de estratégia, ou seja, basicamente modos que estratégias podem ser feitas. Né? Então, não só por isso, mas porque a gente já sabe, né? Que é o que eu estava falando, o Kaplan e Norton disse, de nada adianta você formular uma estratégia se ela não for implementada. Então, por isso que a gente fala que hoje o sucesso da estratégia está muito mais no processo de implementação, e esse é um processo pessoal, tecnológico, psicológico e técnico, né? Do que um processo de formulação da estratégia. Né? Então, por isso que vocês, ao fazerem análise de estratégia, análise de conduta, né, e como eu disse, a gente está falando aqui sobre análise organizacional, né, tenham em mente isso. É muito melhor uma estratégia realista, simples, mas bem implementada e que permite que depois dela outras estratégias venham, né, do que uma estratégia extremamente complexa e que depois não é bem implementada, né, não dá certo e assim por diante. Essa não é a ideia. Né? Então, basicamente isso sobre análise de estratégia. Pessoal, antes de avançar aqui na aula, né, eu queria abrir então para perguntas. Né? Como eu falei, a minha ideia aqui no texto, na aula, é juntar o texto, esse texto que vocês leram, com questões de análise organizacional, tá? Então, basicamente, foi isso que eu tentei. Então, vou abrir aqui, então, para perguntas. Né? Queria saber se vocês têm dúvida aí, se alguém quer participar, antes da gente passar aqui para o fechamento, que são as coisas relativas à prova. Tá? A Aline pergunta aqui, professor, a estratégia estaria mais próxima da missão da organização ou mais próxima dos projetos? Essa é uma boa pergunta, Aline, porque assim, como eu disse, a estratégia é sempre um caminho para você decidir sobre como chegar do ponto A ao ponto B, entende? Ela não fala qual é o ponto A e qual é o ponto B, entende? Claro que você pode, num conceito amplo de estratégia, entender que sim, né? Que uma das nossas estratégias é definir o local, portanto a gente... Mas assim, a estratégia, ela muito mais se preocupa com o caminho do que com o local em si, o local de saída. Então, por que eu estou falando isso? Porque missão, quando a gente fala missão, é a definição do ponto de saída e do ponto de chegada. Quando você fala, a missão da minha empresa é ser a maior empresa de fabricação de emoji no mundo. Então, o que a missão mostra? O ponto de chegada. O que é a estratégia? É o caminho que você vai percorrer, entendeu? Então, por isso que para mim parece que a estratégia estaria muito mais próxima do que você chamou de projetos, né? Porque o que são projetos? Pequenas ações com início, meio e fim que somadas vão chegar a algum lugar, né? Então, um projeto seria uma ação, uma ferramenta dentro da estratégia. Então, eu acho que a estratégia estaria muito mais próxima de projeto do que de missão.
Tá? Missão é o local onde a gente quer chegar. Estratégia é como nós vamos chegar lá. Sim, acredito que o nível em que ela é definida impacta diretamente na capacidade de mensuração das atividades das estratégias. Uhum. Exato. Né? É isso mesmo. O que mais, pessoal? Mais alguma pergunta? Que a Aline fez outra. Não sei se quer complementar. Alguém abriu o microfone. Pessoal, então, vamos então avançar aqui sobre os próximos conteúdos da aula, tá? Da disciplina. Como eu disse, essa é uma aula de fechamento da unidade, então eu queria só mostrar aqui para vocês quais foram as competências que vocês desenvolveram aqui ao longo dessa unidade, que é a unidade 1. Né? A unidade 1 é bases para a teoria e análise das organizações, né? Então foi uma unidade destinada a gente ver grandes bases teóricas, né, da administração. Tá? Então a gente viu lá no texto do Popper a questão de como definir ciência e teoria, né? Os dois textos do Mota, a gente viu a questão de limites da TGA e discutimos a burocracia clássica e moderna e também o conceito de troca. Tá? Fizemos esses 3 objetivos com os 2 textos. Na aula passada, a gente fez a análise dos modelos de construção das teorias organizacionais, né? E hoje a gente conheceu quais são as dimensões básicas de análise das organizações. Então, como eu falei, né, o que se faz recorrentemente são processos de análise, né? E aí a ideia foi responder quais são essas dimensões que são analisadas: estrutura, estratégia e processos, né? Estrutura, ambiente e estratégia. Né? Então, essas são as dimensões básicas. Né? Vários e vários processos aí de análise organizacional ganham outros nomes, mas todos eles bebem nessa fonte teórica de análise. Tá? Ou eles vão falar de estrutura, ou de organização, ou de estrutura, ou de ambiente, ou de estratégia. Tá? Então, a gente cumpriu essa unidade e agora, como eu falei, a gente vai para a unidade 2, né? E antes vamos fazer a unidade 2, que é só sobre análise, e aí a gente vai focar em análise de estrutura, focar em análise de ambiente, vamos ver análise de produção, análise de processo, a gente vai falar só sobre análise na unidade 2, mas antes, né, na quinta-feira agora, dia 17, vocês vão fazer a prova, tá? E antes de eu falar, eu queria já, como eu falei, agora no final, abrir para perguntas, porque aí vocês já podem ir perguntando o que vocês desejam e aí se ficar alguma coisa de fora eu complemento, tá? Eu vou lá e respondo. Então fiquem à vontade aí para poder fazer as perguntas sobre as provas. Ninguém tem dúvida sobre a prova, pessoal? Bom, então eu vou falar aqui algumas coisas que são importantes, né? Então, como eu disse, né, a prova, já disse anteriormente, vou repetir, a prova vai começar meia-noite de quinta-feira e termina às 23h59. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, então, o Sérgio perguntou, são só perguntas objetivas, tá? De múltipla escolha, a escolha correta, tá? São 5 alternativas e escolha correta. A prova vai abrir na meia-noite de quarta para quinta, tá, pessoal? Então, se atentem, porque a meia-noite de quinta-feira é a meia-noite que acontece de quarta para quinta. Não é a meia-noite que acontece de quinta para sexta, tá? Porque eu fiquei lá, tô lá quinta-feira esperando aqui da meia-noite, né? Aí é quinta, 11h59. Quando da meia-noite vira sexta. Tá? Então, se atentem para isso, porque a prova é de quarta para quinta, e aí vai acontecer quinta durante o dia inteiro. Tá? Vocês não têm limite de tempo para ficar conectado no questionário, tá? Ou seja, pode ficar conectado da meia-noite até as 23h59, né? Desde que o Moodle não te derrube, tá?
Então, se você pode até ficar conectado ali, mas tem que ficar atualizando o ambiente, né? Porque se você ficar muito parado, o Moodle te derruba. Você pode ficar conectado essas 23 horas e 59 minutos. O que você tem limite é de número de acessos. Tá? Então, pode fazer um primeiro acesso, beleza, aí precisei sair, tal, por alguma razão, você sai do questionário, ficam salvas as respostas que você deu até aquele momento, né? E aí você pode voltar uma segunda vez, tá? Quando você volta essa segunda vez, você não pode sair para voltar uma terceira, tá? Então, não tem limite de tempo de acesso, tem limite de número de acesso, tá? Vocês podem acessar só 2 vezes, entrou a primeira, saiu, entrou a segunda, tem que terminar, tá? Aí o Pedro pergunta, é uma tentativa? É só uma tentativa, tá? Enviou o questionário, e lá enviar tudo e finalizar, acabou, tá? É só uma tentativa. A Júlia falou que pode entrar 2 vezes, é isso mesmo. Se o Moodle derrubar, a gente perde a chance de responder? Então, como eu falei, se você tiver no segundo acesso e for derrubado, você vai perder a chance de responder. Até mesmo porque, veja, você só vai ser derrubado se a tela ficar sem movimento ali. Tá? Então, assim, atualiza, fica olhando, você pode entrar, olhar as perguntas, né, copiar as perguntas para um caderno, tirar a cópia, sair para ir ler, estudar, voltar e responder. Tá? Então, não deem mole nessa coisa do Moodle derrubar. Tá? Caso o Moodle caia, o que eu faço? Se o Moodle tiver problema a ponto de atrapalhar todo mundo fazer a prova, pessoal, eu vou reaplicar a prova. Tá? Não tem problema. Ó, queda de Moodle em dias de prova, que eu lembro, aconteceu uma única vez. E foi assim, caiu, sei lá, 2 horas durante a manhã, sabe? Aí, entre 8 e 10, o Moodle ficou indisponível. Beleza. O que eu falei? Não, vamos aguardar, né? Tá só na manhã ainda tem o dia inteiro e tal, e dito e feito. Nem precisei remarcar a prova, entendeu? Porque ficou 2 horas offline ali, mas não atrapalhou ninguém fazer. Tá? Então, assim, se o Moodle cair, primeira coisa, calma, espera se volta, a gente tem o contato no WhatsApp, tem o contato no fórum, a gente pode trocar, né, as informações, o Moodle está fora, o que aconteceu, tal, tá? Então, primeira coisa, se caiu, calma. Se a queda persistir, caiu até 7 horas da noite, né? Ficou boa parte do dia fora. Bom, beleza, vamos reaplicar a prova, não tem problema. Tá? Mas se caiu, primeira coisa, calma. Tá? Serão 2 tentativas, então. Veja, pessoal, então, tentativa, vocês só podem fazer uma, porque o que é a tentativa? A tentativa é enviar o questionário respondido. Entendeu? É como se você pegasse a prova escrita, preenchesse ela e entregasse para o professor. Isso é tentativa. Tá? Quando você entrega a prova para o professor, ele não te devolve a prova lá e fala, não, beleza. Pode tentar de novo, entende? Então, tentativa, nesse caso aqui, é ir lá e colocar, enviar tudo e finalizar o questionário. Vocês vão ver que tem um botão lá escrito assim. É enviar tudo e finalizar, alguma coisa assim. Quando enviou tudo e finalizou, consumiu a sua única tentativa. Isso é tentativa. Outra coisa é acesso. Acesso é entrar no questionário e responder uma pergunta e deixar ela lá, não terminar, não encerrar o questionário, entendeu? Esse acesso vocês podem ter 2. Tentativa, só uma. Tá? São 5 questões no total, né? Valendo 2 pontos cada uma. As respostas são salvas. Vocês podem, tá, pessoal, salvar a prova ao final para depois conferir, mas eu não acredito que seja necessário, porque vocês vão receber o feedback na hora, tá? Acertou, já vai mostrar por que está certo. Errou, vai mostrar por que está errado. Então, assim, é tranquilo. A Júlia está perguntando, professor, para estudar, ler novamente o texto, ver slides, ver as aulas, é isso, né? Basicamente estudar. O Rômulo pergunta, professor, dar um F5 ou mudar de aba, conta como acesso? Não, não conta como acesso. Conta, é só atualizar, é exatamente assim que você atualiza. Escolhendo uma opção, mudando de página, dando um F5, né? Júlia, estudar normal, tá? Estudo normal, agora, é como eu já falei, recomendo a leitura dos textos sempre, não só porque tem que ler para vir para a aula,
né? Porque sempre as minhas aulas, né? As aulas que eu dou aqui e os slides, eles vão ser sempre uma análise resumida do texto, tá? Então, vocês nunca vão encontrar ali todos os detalhes que estão no texto, tá? Então, o melhor jeito é ler o texto em complemento com a aula, aí vocês ficam tranquilos, tá? Uma outra coisa, pessoal, relativa à consulta na prova, tá? Pode fazer consulta, tá? Eu não acredito que consulta, quando é permitida, né, seja uma cola, né? Por quê? Porque o aluno que está lendo ali e estudando, vamos dizer, ele está estudando ali para ler a pergunta, para responder a pergunta, tá certo? Então a consulta eu não encaro como um tipo de cola, tá? Então não acho que seja o estudo ideal, né? Porque estudo tem sempre que ser feito com antecedência, em detalhe, né? O estudo é algo de responsabilidade do aluno e tem que ser feito, mas a consulta é um tipo de estudo, tá? Então vocês podem fazer consulta, pode fazer a prova em grupo, tá? Podem usar o Zoom, podem usar o Teams, podem usar o chat. O que eu não avalio bem, tá? São pessoas que pegam a resposta pronta dos outros colegas e simplesmente respondem o questionário, tá? E eu consigo avaliar isso dentro do Moodle, tá? Eu consigo identificar. Então, só não recomendo fazer isso. Pô, beleza, não tive tempo de fazer, me passem as respostas, eu vou lá e respondo. Aí sim você está trapaceando, seria o equivalente à cola nessa prova. Aí você não está avaliando o seu conhecimento, você não sabe se você aprendeu ou não, né? E você está se enganando. Tá? Então, só isso que eu avalio muito mal. Tá? De resto, eu acho que estudo em grupo, fazer consulta, todas são modos de aprendizado. Tá? Desde que sejam bem feitos e sejam feitos de modo honesto e justo por quem está fazendo. E como eu falei para vocês, o estudo à distância é autônomo, né? Na universidade já porque aqui a gente já está falando de ensino de adultos, né? A gente não está mais falando de ensino de criança. Mas na EAD mais ainda. Então, assim, aproveitem essa oportunidade, façam como tem que ser feito, que vocês vão conseguir aprender, tá? Então, fora isso, podem fazer consulta, podem fazer grupo, usem a reunião do Teams, né? Usem a reunião do Zoom, podem fazer, só não realmente burlem, né, essa resposta, tá bom? E acho que é isso, pessoal. Acho que essa era a última coisa aí sobre a prova. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então, não vi que ninguém levantou dedo. Deixa eu ver aqui se alguém mandou um chat, mas acho que não. Tá certo, né? O Roberto agradeceu, tá? E aí, lembrem-se, né? A gente não, só retomando aqui o cronograma, a gente não tem aula na quinta e na semana que vem é a semana universitária, tá? Então, na prática, a gente se encontra daqui 2 semanas, né? Ou seja, na terça-feira, dia 29, para iniciar a unidade 2 sobre o livro do Morgan. Tá bom? Pessoal, uma boa noite a todos, então, se cuidem aí e até dia 29, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite, obrigado, professor. Boa noite. Boa noite.